Irmãos, esse evangelho é bastante escandaloso, para dizer no mínimo, e muita gente, espero que ninguém seja tonto de pensar que isso aqui é uma lei, você tem que cumprir com as tuas forças. Tire o cavalinho da chuva, porque não é difícil humanamente fazer isso, não é difícil, é simplesmente impossível. Então não é uma lei, uma regra, não é, senão seria, o cristianismo seria uma tortura se isso aqui fosse para ser cumprido na marra, no muque. Irmãos, primeira coisa que eu acho que é importante é acreditar que esse amor existe, que esse amor é possível, porque foi exatamente com esse tipo de amor que Cristo amou a mim e a você e a todos os homens. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Foram os nossos pecados que mataram o Filho inocente de Deus. Ele rezou por nós, quando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, desculpando todas as burradas, todos os atos de egoísmo, todos os atos de luxúria, de violência que nós já cometemos. Ele nos desculpava na cruz. Então, esse amor é o retrato de Jesus Cristo. Esse amor existe. Se você olhar para a cruz, para Cristo crucificado, você vai ver esse amor que Ele sempre teve por você. Agora, o mais maravilhoso é que Ele propõe a você e a mim, aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele escolheu, a viver o mesmo amor em relação aos outros. Humanamente falando, aquilo Jesus parece um absurdo. Rezai por aqueles que vos caluniam. Sabe que caluniar uma pessoa, ou difamar uma pessoa, tirar a fama, a honra de uma pessoa, é matá-la. Os japoneses, que têm muita vergonha, eles costumam, quando perdem a honra, se matam, fazem o harakiri, né? Preferem morrer do que viver sem honra. Aqui Cristo está dizendo, rezai por aqueles que vos caluniam, que mentindo dizem mal de vocês. Se alguém tiver uma bofetada numa face, em Mateus, aqui é Lucas, Mateus fala, na face direita oferece à esquerda. Para alguém acertar a minha face direita, tem que dar um tapa com o lado da mão. Lembra-os quando iam desafiar alguém para um duelo, tirava a luva para não sujar a mão, e batia assim, né? Pá! E Cristo está dizendo, se alguém tirar a tua honra, oferece a outra. Se alguém tomar o teu paletó, oferece a camisa. Dá a quem te pedir. Mas e se for usar para beber pinga ou para se drogar? Dá a quem te pedir. Deus nos deu o corpo, nós fizemos tanta besteira com o nosso corpo, Deus nunca nos mutilou ou nunca nos negou nada. Cada dia te deixa livre. E nós queremos endereçar, obrigar o outro a fazer o bem com aquela esmolinha miserável que a gente dá. É gozado, né? Como a gente é diferente de Deus, como Deus é generoso e como a gente é mesquinho. Tá bom, irmãos, então é uma palavra escandalosa.
Se amais somente os que vos amam, que recompensa tendes? Amar quem nos ama é natural, é espontâneo, não precisa ser cristão. Qualquer pagão, qualquer pessoa de outra religião sente prazer de amar quem o ama. Isso é natural. O que não é natural é amar o inimigo. Isso é típico e próprio do cristianismo. Só Jesus propõe uma loucura dessa. E se você quer saber o que distingue um cristão de um não cristão, você pode dizer, tá bom, o cristão reza muito. Opa, peraí, os muçulmanos rezam demais. Os judeus também rezam muito. Não é isso que distingue um cristão. Embora seja importante rezar, não estou tirando, não sei, o que mais? Ser honesto. Nossa, tem tanta gente honesta aí, fora, que não é da igreja. Que mais? Jejuar? Os muçulmanos jejuam no Ramadã muito mais do que a gente, o dia inteirinho, sem tomar água, sem nada. Não, irmãos, o que distingue um cristão de um não cristão é o amor ao inimigo. Mas isso só é possível se o Espírito de Deus estiver dentro de mim. A segunda leitura fala, São Paulo vai comparando o primeiro Adão, aquele do Adão e Eva, do paraíso, com o último Adão, que é Jesus Cristo. E ele fala, o primeiro Adão foi uma alma vivente. O termo é psique, de onde vem psicologia, o estudo da alma, né? O primeiro homem, o Adão, é uma alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. Espírito, pneuma, de Espírito Santo, espírito que dá vida. Eu só posso amar o inimigo, só posso rezar por quem me calunia, só posso não resistir ao mal se eu tiver o Espírito de Cristo dentro de mim, se eu tiver a vida eterna. Por que nós não fazemos isso? Porque nós temos medo de perder a nossa vida, a nossa vontade. Nós passamos a vida nos defendendo do outro. E passamos a vida querendo fazer do outro aquilo que eu acho que ele deve ser. Não sabemos amar o outro como ele é. Queremos mudá-lo, queremos dar um jeitinho para que ele se encaixe no nosso esquema, na nossa vontade. Então, irmãos, não amamos, nós trocamos, amamos quem nos ama. Mas amar o inimigo, aí, ou Deus te dá o Espírito, ou Cristo te dá o Espírito Santo, ou é impossível. Irmãos, e esse inimigo não está longe, não está na Rússia, não está na China. Esse inimigo está dentro da nossa casa. Tua mulher é tua inimiga quando não concorda com você, quando tem um problema e você se impacienta. Teu marido é teu inimigo quando ele não faz, não é o marido que você sonhou, não tem a delicadeza, o carinho que você gostaria. Teus filhos são teus inimigos quando também não seguem a tua trilha. Teus pais, quando não são como você gostaria, são teus inimigos, te fazem sofrer. Teu sogro, tua sogra, não sei, teu patrão, teu empregado. Os inimigos estão perto da gente, irmãos. E Cristo, e a nossa tendência é sempre eliminar o inimigo, descartá-lo, tirá-lo da nossa vida. Mas Cristo diz, ama o teu inimigo. Nós vimos aqui um exemplo na primeira leitura de amor ao inimigo, o rei Davi. O rei Saul, que estava doente de ciúme pelo poder, ele imaginava que o Davi ia reinar,
e ele com 3.000 homens vai persegui-lo. E de noite Deus faz umas brincadeiras, manda um sono profundo no acampamento, e o Davi, que tinha uma coragem impressionante, vai até onde o rei está dormindo. E o Abner, o Abissai, um dos seus capatazes aí, seus soldados, fala para o Davi: o Senhor está te entregando o teu inimigo. Você não para de fugir, você tem uma vida desgraçada por causa desse cara que quer te matar. Deixa que a lança do Saul estava fincada no chão. Com um golpe eu atravesso esse homem que não vai precisar outro golpe. E o Davi fala: não o mates. Quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Davi sabia o seu lugar. Davi não se colocava no lugar de Deus. Cada vez, irmãos, que nós julgamos as pessoas, cada vez que nós condenamos as pessoas, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Constantemente a gente vive fora da nossa realidade. Aliás, Deus, que podia condenar, o único que pode julgar e condenar, perdoa. Vocês ouviram o salmo que nós cantamos? Pois ele, Salmo 102, te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e proteção. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Deus é assim. Deus é amor. Deus é paciência. Deus é clemência. E quem não tem misericórdia não conhece a Deus, não experimentou a Deus. Irmãos, é impressionante. Leiam a vida dos santos. Todos eles receberam esse Espírito de Cristo. Por isso eram capazes de amar o inimigo. Eu estava lendo essa semana Santa Catarina de Sena, uma santa que eu gosto muito. Na época dela, uma mulher chamada Andréa ficou doente. Tinha um câncer aqui no peito. E daqueles sérios, a carne ia toda apodrecendo, tanto que cheirava mal, fedia. Ninguém suportava tratar daquela mulher. Quem foi cuidar dela? A santa, Santa Catarina. Todo dia ia lá, limpava e fazia o que podia, né, com a medicina daquela época, alimentava a mulher. No começo, a mulher ficou super agradecida, porque ninguém aguentava o mau cheiro. Pois bem, o demônio, que sempre quer estragar as obras de Deus, colocou no coração daquela mulher, que no começo admirava a generosidade da Catarina, começou a colocar ciúme e ódio. Ela espalhou uma calúnia, disse que a Catarina não era virgem, era promíscua, espalhou na cidade. E todo mundo ia recriminar. A mãe da Catarina chegou para ela e falou: eu te falei para você não servir aquela fedorenta. Puzzolenta é o termo italiano. Isso, fedorenta. E olha o que ela fez. Denegriu tua imagem, tua fama. A santa, humildemente, diante da mãe, falou: minha mãe, Cristo na cruz não deixou de nos amar e de nos salvar pelos insultos que ele recebia. Ele continuou nos amando, pagando o mal que nós lhe fazíamos com o perdão, com a misericórdia. Se eu deixar aquela mulher de servi-la, ela vai morrer sozinha, porque ninguém aguenta.
e continuou servindo a mulher, tendo sido caluniada, até que o Espírito Santo um dia fez a mulher perceber o mal que ela fez, a gravidade do pecado da calúnia, e se arrependeu, se confessou, pediu perdão para a santa e se reconciliou. Tá bom, mas é maravilhoso, irmãos, os santos viviam esse evangelho. Sabe que conceito que Santa Catarina de Sena tinha dela mesma? Ela dizia: eu sou o nada mais o pecado. Já ouviram isso? Eu sou o nada mais o pecado. Ela acreditava nisso. Por isso ela podia receber o Espírito Santo, porque se achava a última das pecadoras. Que conceito você tem de você mesmo? Que conceito que eu tenho de mim? O melhor padre da diocese, você, o melhor pai de família que existe na Franca, a melhor mãe, o melhor estudante. Nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos, irmãos. O nosso orgulho é muito grande, por isso que não tem espaço para que o Espírito Santo nos preencha com a sua graça. Deus dá graça aos humildes, não aos soberbos. Por que eu julgo os outros? Por que eu condeno os outros? Porque eu me acho muito santo, muito bom. Porque eu não me acho o nada mais o pecado. Tá bom, mas então, uma palavra maravilhosa, que, irmãos, é uma promessa. No batismo, Deus nos deu esse Espírito, plantou em nós a semente da santidade. Isso é ser santo, amar o inimigo. Acontece que talvez essa semente não foi muito regada, muito cultivada, muito cuidada, e não deu muito fruto. Talvez nós amamos muito o dinheiro, o trabalho, as ciências, mas cuidamos pouco da nossa alma e escutamos pouco a Cristo. Mas é possível reavivar o nosso batismo. É possível que aquela semente que nós recebemos, que tem uma potencialidade extraordinária, que ela possa crescer e dar frutos. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, e vós sois os ramos. O batismo nos enxertou em Cristo. O que um ramo tem que fazer para dar uva? Deixar que a seiva do tronco passe por ele e desabroche no tempo certo nos frutos. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para que esse amor apareça na nossa vida? Permanecer unido a Cristo. Como que eu permaneço unido a Cristo? Eu falei, o batismo é a fonte, mas depois do batismo eu cometo tantos atos de egoísmo, de orgulho, de violência. Como é que eu recupero a graça do batismo? Me confessando, recebendo o perdão dos pecados. Vamos entrar na quaresma, dia 9 de março, vamos ter aqui um rito penitencial com os padres todos da nossa forania, para que essa graça de Deus, você seja de novo enxertado e viva na graça, não na lei. Irmãos, isso aqui não é lei, isso aqui é graça. É capaz de amar assim o inimigo, de perdoar, de não resistir ao mal, quem tem a graça, quem recebeu o Espírito, quem foi perdoado, quem foi amado. Então, eu recebo também esse Espírito cada vez que eu comungo o corpo de Cristo, cada vez que eu leio a palavra de Deus, cada vez que eu rezo, cada vez que eu ajudo uma pessoa e faço uma esmola significativa, eu dou espaço dentro de mim para que o Espírito Santo habite em mim. Cada vez que eu me reconcilio
que eu brigo com uma pessoa, o julgo, e me humilho, peço perdão, o Espírito Santo entra dentro de mim. Cada vez que eu perdoo, tem aquelas pessoas que alguém cometeu uma injustiça boa e vem te pedir perdão. E você fala, não, é Deus que perdoa, não sou eu que... Não, é você, está pedindo perdão para você. Você foi o ofendido. Deixe de ser tonto e perdoe. Perdoai e sereis perdoados. Daqui a pouco nós vamos rezar o Pai Nosso. Vocês já perceberam o que nós rezamos no Pai Nosso? Quando a gente pede todo dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, se eu não perdoo uma pessoa, trago aquela mágoa e a conservo e a guardo, e quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou dizendo para Deus, não me perdoe. Eu fecho as portas da misericórdia para mim, se eu fecho a porta da misericórdia para os outros. Por isso, irmãos, perdoar sempre, 70 vezes 7. Sempre vezes sempre. Porque eu preciso sempre do perdão de Deus. Tá bom, irmãos, quantas coisas bonitas poderia ser falado aqui, mas eu penso que o importante é, primeiro, acreditar que esse amor existe, que Cristo te amou, e a mim com esse amor. Amor que supera toda a lógica, é um amor sobrenatural. Essa caridade que fala aqui é uma virtude teologal, que vem do céu, vem de Deus, não vem de nós. E aliás, essa palavra amor, ágape, é uma palavra cristã. Os pagãos, os gregos conheciam o eros, o amor erótico, o amor carnal, e o philos, o amor de amizade. Mas o ágape, esse amor de doação, esse amor que se sacrifica, que ama até o inimigo, isso é típico dos cristãos, da igreja. Então, irmãos, alegremo-nos e invoquemos os santos que nos ajudem e conheçamos a vida desses nossos irmãos. Hoje eu falava na Santa Teresinha do Menino Jesus, tinha no convento, ela escreve isso, uma irmã que em tudo tinha o dom de desagradá-la. O jeito de falar, o jeito de andar, ela tinha uma antipatia assim, radical, por essa irmã. Sabe o que ela fazia? Nós eliminaríamos, eu deixaria essa pessoa de lado, ficaria bem longe. Todos os recreios, as carmelitas têm um horário de recreio, que elas se reúnem e brincam e se divertem um pouco, porque a vida delas é oração, silêncio, trabalho, né? Tá bom. Todos os recreios, a Teresinha ia perto dessa moça e perguntava e falava com ela, aquela que desagradava ela em tudo. E quando a Teresinha ficou doente, morreu muito jovem, essa moça a procurou e falou, irmã Teresa, por que você manifestava tanto carinho, tanta atenção comigo? A Teresinha não falou o que ela pensava, né? Mas olha só, irmãos, o que o Espírito Santo faz? Ao invés de eliminar o inimigo, é aquele que eu vou procurar amar com mais. Se o Espírito me ajuda, eu forço a minha natureza, porque nós gostamos muito, né, de ter o nosso grupinho, os nossos amigos que pensam como a gente classifica, seleciona e não ama. Porque amar é isso aqui. Tá bom, mas vamos acreditar e desejar que esse amor apareça na nossa vida. E o Senhor só te pede isso. Acredite, queira, porque o amor também é uma questão de vontade. Não é um sentimento. Engana-se quem pensa, porque imagina, para amar,
Que sentimento que tem por uma pessoa que te faz o mal? Não são bons sentimentos. Ou Deus me convence, né, de querer amar aquela pessoa, ou é impossível.